Bum! Estudos para concursos, estudos para concursos. TJ São Paulo, 10, Lei 1061, Lei Seca. A parte do capítulo, última coisa que cai lá na prova é o revisão. Começa o 315, tem o 316, o 317, o 318, o 319, 320, 321. Depois tem as disposições finais, né? Só que as disposições finais não é nada. Quer saber? Eu vou começar, ao invés de falar o carinha, vou falar as posições finais, que é sempre uma coisa meio inútil, né? 322. O dia 28 de outubro será consagrado dia ao funcionário público estadual. Se, tipo, cair alguma pergunta de qual é o dia funcionário, é o dia 28 de outubro. Uhul. E é o funcionário público estadual, tá? Não municipal, não federal. Depois, o 323, os prazos previstos neste estatuto serão de todos contados por dias corridos. Ah, isso aqui um professor comentou e eu acho que é legal. Os prazos previstos. Esses prazos de 30, de 10 dias, tipo o prazo de recurso, que é de 30 dias, e o prazo de resposta do recurso de 10 dias, e o prazo de reconsideração de 30 dias. Todas essas coisas são contadas, esses 30 dias são contados por dias corridos. Parágrafo único, não se computará o prazo o de inicial, provocando seu vencimento, quem cedir em sábado, domingo, feriado ou facultativo para o primeiro dia útil seguinte, né? Interessante que não será computará o prazo do dia inicial, prorrogando seu vencimento se sai cair num sábado. Agora vamos lá, de novo. Esse é o capítulo da visão, logo depois do capítulo de recursos, que estão lá nos capítulos nos títulos de processo administrativo e judicial. Controles e das sanções, né? Vamos lá. Revisão. Admitir-se-á. 315. Admitir-se-á a qualquer tempo a revisão de punição disciplinar de quem não caiba mais recursos se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados ou vícios insanáveis de procedimento que possam justificar a redução ou anulação da pena aplicada. Súmula 1. A simples alegação de justiça de decisão não constitui fundamento do pedido. Súmula 2. Não será admitida a reiteração do pedido pelo mesmo fundamento. Súmula 3. Os pedidos de formulados em desacordo com este artigo serão indeferidos. Súmula 4. O ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 316. A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. Artigo 317. A instauração do processo revisional poderá ser requerida infundamentadamente pelo interessado ou se falecido ou incapaz por seu curador, cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado. Interessante isso. Deixa eu ler de novo. A instauração do processo revisional poderá ser requerida fundamentalmente pelo interessado. O interessado é que vai. Daí, ou se falecido ou incapaz. Sacou? A pessoa se tornou... Ela quer pedir uma revisão, né? Para se proteger de um processo que vai ferrar com ele, né? Daí, essa revisão pode ser feita pelo interessado, mas se o interessado estiver morto ou incapaz, ele pode fazer, uma outra pessoa pode fazer isso, que é o seu curador, que curador na verdade é a palavra perfeita, é a palavra para a pessoa que cuida de uma pessoa incapaz, que seria considerada uma pessoa, como é que se diz? Tipo um infantil. Só que já que isso aqui é um caso de servidor público, normalmente seria uma pessoa com deficiência, que ou tipo teve algum acidente, ficou com deficiência, né? E virou incapaz. Por ser curador, também pode ser considerado sobre um aposentado também, né? Daí o curador, o cônjuge, companheiro ascendente, companheiro, o ascendente, né? O pai, o descendente, o filho, o irmão também, que é um carinha de terceiro grau. Sempre por intermédio do advogado. Tipo, pode fazer a instauração do processo revisional sempre para o advogado. Né? Por que esses carinhas fariam uma instauração? Né? Porque o processo pode ter ferrado com a vida deles, de todo mundo, né? Parágrafo único. O pedido será instruído com as provas que o requerente possuir ou com a indicação daqueles que pretende produzir. Tem que ter as provas, né? A 318. A autoridade que aplicou as penalidades ou que tiver confirmado um grau de recurso. Toma reflexo. Toma reflexo. A autoridade que aplicou as penalidades ou que a tiver confirmado em grau de recurso será competente para o exame de admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido, o processamento para sua decisão final. 319. Deferido o processamento de revisão, será este
será este realizado por procurador de Estado que não tenha funcionado no procedimento disciplinar de que resultou a punição do requerente. 320. Recebido o pedido, o presidente providenciará o apensamento dos autos originais e notificará o requerente, no prazo de 8 dias, oferecer rol de testemunhas ou requerer outras novas provas que pretende produzir. Parágrafo único. No processamento da revisão será observadas as normas previstas nessa lei complementar para o processo administrativo, que tem todos os prazos e todas as outras coisas lá do processo administrativo, né? Legal. E a decisão que julgar procedente, a revisão poderá alterar a classificação de infração, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. Eu gostei desse último aqui. Vamos ver de novo. A decisão que julgar procedente à revisão poderá alterar a classificação de infração, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. Ou seja, deixaram procedente à revisão. Daí foi procedente. Daí o que acontece? Poderá alterar a classificação da infração. Tipo, a infração era assim, alterar a classificação da infração, né? Faz, tipo assim, o cara foi lá e estavam atuando ele administrativamente e colocaram uma falta grave nele. Só que ele não tinha feito uma falta grave, né? Daí ele foi lá e por causa da falta grave, eles demitiram ele. O que acontece quando a pessoa é demitida, né? Ela não ganha mais vencimentos e ainda perde várias coisas. Por exemplo, os. Não sei, não lembro mais o que ela perde. Mas perde clássicos vencimentos, né? Daí os vencimentos são as pessoas para a sobrevivência da pessoa, né? Para os seus descendentes ou de qualquer ou cônjuge. Daí, daí como pode mudar a alteração da classificação, tipo, daí ela voltaria para suspensão, e daí se ela tivesse sido só uma suspensão ou a como é que se diz, a revisão, não, repreensão, ele voltaria de novo ao emprego, não teria sido demitido, né? Se absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo. Daí tudo isso, né, que são coisas que vão mudar e vão melhorar o caso, né? Tem sempre essa coisa que sempre tem que melhorar o caso da pessoa. Daí restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada, ou seja, os direitos que ele recebe de volta, os direitos que ele perdeu naqueles momentos, né? Obrigado. E acabou, né? A Lei 2000. Já fiz todos já li a lei seca inteirinha, mas é muito pouco do direito administrativo. Quando você vê, é muito pouca coisa do direito administrativo. Agora vamos para as normas de corregedoria.